Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos aqui ao Portal do José e hoje fazendo um programa especial porque você que deu a dica da nossa pauta de hoje. Nós vamos falar de economia e a pergunta é: o ministro Paulo Guedes é um homem competente na economia? Da onde vem o ministro Paulo Guedes? Que experiências ele tem? Será que ele consegue tirar o Brasil dessa situação de estagnação econômica e apontar para um rumo onde o povo brasileiro será o beneficiado? Ou será que o ministro está atuando a favor de pequenos grupos empresariais? Você que está chegando agora, se inscreva aqui no portal, porque aqui a gente sempre aborda temas polêmicos ou temas que os meios de comunicação não abordam. E a economia é um dos temas que os meios de comunicação abordam de maneira absolutamente distorcida, porque eles nunca colocam dois lados, né? Paulo Henrique Amorim tinha uma expressão que ele dizia o seguinte: os jornalistas que cuidam de economia nos grandes meios de comunicação, eles não entendem nada de jornalismo e também não entendem nada de economia. Então, quando você vê esse tema ser tratado pelos grandes meios de comunicação, sobretudo na TV Globo, que é a grande reitora, a grande emissora reitora da opinião pública brasileira. Não que ela seja a única responsável, porque todos os outros meios de comunicação também desenvolvem um processo de alienação, de reafirmação de alienação do povo brasileiro. Porque se tem uma coisa que esses grandes meios de comunicação não querem, é que nós brasileiros tenhamos uma capacidade de reflexão crítica sobre os reais problemas brasileiros. A gente é bombardeado por uma série de insanidades, de programações, que violam inclusive o artigo 221 da Constituição, que diz que as televisões devem atuar, que os meios de comunicação devem atuar fundamentalmente abordando a educação, a informação, a cultura e as artes. Se você olhar bem a programação dos meios de comunicação, elas violam frontalmente o artigo 221 da Constituição, mas é de propósito, gente. De vez em quando a TV Globo, ela coloca para a sociedade, mostrando que ela tem alguma responsabilidade social, uma situação como Criança Esperança. Olha, o Criança Esperança já está indo para a 30ª edição, sei lá. Quantas crianças ela beneficiou, né? Na verdade, é uma grande hipocrisia que um programa desse arrecada alguns milhões que não servem para absolutamente nada, mas serve institucionalmente para a emissora se colocar mais próxima do sentimento do cidadão de que ela tem esse compromisso social, o que é um verdadeiro cinismo, porque ao longo das suas décadas de funcionamento, a única coisa que ela fez com muita eficiência foi sonegar do povo brasileiro uma reflexão crítica, informações, jornalismo de verdade, para que a gente pudesse mudar o nosso país para uma condição melhor. Esse modelo todo tem feito com que cada vez mais pequenos grupos, como a família Marinho, se beneficiem, se enriqueçam e a grande parte do povo brasileiro fique ao relento em relação aos seus direitos sociais. E o que tem a ver o governo Bolsonaro e Paulo Guedes no meio dessa história? Simplesmente é a continuação da novela. É mais um capítulo. A gente teve ao longo das últimas décadas a adoção de um modelo econômico liberal ou neoliberal. A gente teve no governo do PT alguns lampejos de políticas voltadas para diminuir as desigualdades sociais, mas infelizmente não foram sequer suficientes para levar algum tipo de consciência crítica para o povo brasileiro, que acabou, na sua grande maioria, né, favorecendo a eleição de um personagem como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, essa figura absolutamente inclassificável do ponto de vista político, é um homem que tem colocado o Brasil numa série de problemas, mas o pior deles é o problema econômico, já que colocou um aventureiro, uma pessoa sem experiência na administração pública. A única experiência de Paulo Guedes, eu gosto de sublinhar, foi quando ele trabalhou na ditadura Pinochet, a ditadura corrupta e sangrenta de Pinochet, e depois ele veio para o Brasil. Não se sabe como foi essa ligação de Bolsonaro, como Bolsonaro avaliou que Paulo Guedes é um homem capaz, competente, e o que nós estamos vendo na prática é o Brasil jogado num atraso, numa estagnação econômica total. E diante disso, o Paulo Guedes, que seria o grande ator da área econômica, ele diz aqui, conforme diz o Correio Brasiliense, na capa, né? O Correio Brasiliense diz o seguinte, que, não consegui pegar aqui, Paulo Guedes pede paciência após prévia do PIB indicar volta da recessão. Bom, então o ministro tem essa cara de pau de pedir para você, pequeno empresário, que já demitiu quem tinha que demitir, você que está sem cliente,
você que está agarrado em dívidas bancárias, ele está pedindo para você aguentar mais 1 ou 2 anos. Você aguenta? Olha, amigo, se você votou em Bolsonaro achando que isso poderia ser resolvido com esse tipo de modelo, olha, lamento te informar, você foi ludibriado. E eu quero, inclusive, fazer um pequeno parênteses aqui para dizer o seguinte: vocês que estão assistindo o programa, nós temos muitas responsabilidades em difundir o conhecimento e a informação. Como diria Noam Chomsky, e foi por isso que eu vim para a internet, a informação, o conhecimento, a educação, ela nos gera possibilidades. E essas possibilidades, elas nos geram responsabilidades. Então, todas as pessoas que conseguiram ter algum tipo de informação, nós temos responsabilidade de tentar fazer aqueles brasileiros, aqueles nossos irmãos que não têm essa possibilidade, de tentar compreender um pouco mais o que está acontecendo no Brasil. E a gente tentar vencer a escuridão com luzes da informação. Outro parênteses dentro do parênteses. Felizmente, ou não dá para dizer que é felizmente ou infelizmente, muitos desses atores que vieram para o YouTube, vieram para as redes sociais para apoiar a candidatura de Bolsonaro, já estão debandando, estão abandonando o barco, porque viram que não tem jeito. O Brasil, na mão desses aventureiros, só pode ir mesmo para o fundo do abismo. Então, abandonaram, alguns estão fazendo autocrítica, mas tem alguns que já cumpriram o seu papel, ganharam dinheiro, se enriqueceram, iludiram muitas pessoas, difundiram o obscurantismo, se é que é possível difundir algo que é escuro, que é obscuro, né? Mas eles conseguiram fazer isso. E agora estão saindo de cena. Pessoas também que merecem um programa especial sobre elas. Bom, mas em relação a esse fatalismo, nós estamos condenados a sermos um país de terceiro mundo que vai adotar o tempo todo o receituário de Chicago, do Fundo Monetário Internacional, das agências estrangeiras. Bom, eu trouxe para vocês, atendendo até uma indicação de um dos nossos queridos colaboradores aqui do Portal do José, uma entrevista coletiva do presidente do México, López Obrador, que é uma figura interessantíssima. Eu vou colocar o vídeo na descrição para vocês, porque esse homem é um homem que defende o seu povo, ama seu povo e tem uma consciência de onde está e aquilo que precisa ser feito. Esse homem não se curvou diante do receituário internacional. E perguntado nessa entrevista por que o México ia crescer menos de 3%, através das análises das agências internacionais, olha o que López Obrador disse sobre essas agências e sobre a perspectiva que elas apontaram para o México. Eu sou igual. Mire, não les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos um grave daño a los mexicanos. Gente, não precisa nem fazer tradução, né? Acho que deu para entender bem, ele falou de uma maneira muito pausada. Quando a gente compara o presidente do México, que é um homem que tem absolutamente consciência do que está fazendo, com o presidente brasileiro que não tem noção, ele está cercado por seus filhos que não tem os miolos bem organizados, cercado por um bando de puxa-sacos fundamentalistas, de pastores evangélicos que carreiam para apoiar o governo, um bando de fiéis que não tiveram a chance de ter uma reflexão crítica mais apurada sobre o processo social, pessoas que acreditam que o problema brasileiro está sendo dirigido por Deus e esses pastores utilizam a Bíblia, utilizam a religião e o nome de Deus para apoiar uma figura como Bolsonaro, que é um homem que tem horror à Bíblia, diga de passagem, né? E mais um núcleo militar que está apoiando o Bolsonaro, um núcleo de militares aposentados que oferecem esse tipo de respaldo para o governo, e um bando de pessoas também que são lunáticas, pessoas que são ligadas a teorias exóticas sobre a existência da humanidade. Então, quando a gente compara López Obrador com o governo que a gente tem no Brasil,
olha, a barra fica pesadíssima. O incrível é ver parte da elite brasileira que ainda apoia esse governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governo Bolsonaro está em rota de colisão com o poder. Ele vai acabar numa situação muito ruim, seus filhos vão acabar numa situação muito complicada também, e seus seguidores vão ter vergonha de dizer que apoiaram o Bolsonaro, como muitos que apoiaram outras pessoas no passado têm vergonha de assumir o seu voto e o seu empenho nos dias de hoje. Felizmente, alguns já colocaram a cara para bater, já saíram, já abandonaram, estão denunciando a farsa e o abismo para onde esse governo Bolsonaro está jogando o povo brasileiro com esse garoto propaganda do sistema financeiro que é Paulo Guedes. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, e se você quiser abrir seu canal no YouTube, se eu puder ajudar, mande seu recado aqui pra gente, que o que eu puder ser útil, gente, vamos jogar mais luzes, vamos ampliar as nossas redes, vamos jogar conhecimento, vamos atingir o coração e a mente desses brasileiros que não têm a oportunidade de usar esse espaço que a gente tem para pensar sobre o futuro seu, o futuro da sua família e o futuro da nossa pátria. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.